Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre a cidadania italiana e um pouquinho também da cidadania espanhola. Então, em 2016 eu comecei a pesquisa, né, de como funcionava a cidadania italiana. Só que eu não tinha ideia de nada, não sabia nada. A família do meu esposo não sabia quem era o italiano. Sabia que tinha um italiano, mas não sabia quem era. Perguntei para minha sogra falou: "Não, minha mãe é italiana". Eu falei: "Não, a sua mãe não é, não é italiana, ela nasceu no estado de São Paulo". Aí tá, comecei a mandar mensagem para todo mundo que eu imaginava que pudesse saber alguma coisa, né? Uns responderam, outros não responderam. Tinha um que sabia, assim, quem era o italiano, mas não respondeu. Então, eu tenho que trilhar esse caminho sozinha. Aí, eu peguei, entrei num grupo no Facebook, que me ajudou muito, né? Cidadania Italiana Faça Você Mesmo. Então, com as dúvidas das outras pessoas, eu ia me encontrando, me aclarando, porque era igual encontrar uma agulha no palheiro. Então, o que que eu fiz? Peguei a certidão de nascimento do meu esposo, a da minha sogra, a da mãe da minha sogra. Aí precisava, no caso do bisavô do meu marido, que aí foi difícil. Eu encontrei a certidão de casamento dele, encontrei o casamento na igreja, mas a certidão de nascimento não achava, não encontrava. Aí entrei até nos sites de cemitério, tudo quanto era site eu entrava. Aí eu comecei a procurar então o italiano, já que eu não encontrava. Ah, tá. E na certidão de casamento do bisavô do meu marido constava que ele tinha nascido em Campinas. O irmão dele, no dia do casamento, fez uma declaração. Olha, fulano de tal é analfabeto e nasceu em Campinas. Só que, na verdade, ele não tinha nascido em Campinas, né? Aí eu comecei a procurar, já que ele tinha nascido em Campinas, vou procurar então o outro italiano, que deve ser o pai dele. Aí encontrei certidão de óbito e a certidão de casamento dele, eu encontrei, que no caso seria do trisavô do meu marido. Aí, falei, não, mas precisa achar a certidão de nascimento do bisavô do meu marido. E não tinha maneira de achar, porque falava que ele tinha nascido em Campinas e procurava nos cartórios de Campinas e não achava. Aí eu comecei a procurar nos navios. Procurei nos navios, pensei assim: bom, se eles foram morar no Paraná, então provavelmente eles foram no Porto de Santos, né? Desembarcaram no Porto de Santos. Então eu comecei a procurar os navios que chegaram no Porto de Santos. E não achava nada. E olha que em um dia só eram muitos navios que chegavam no Brasil, né? Em portos diferentes. Aí deu um estalo assim, eu falei, deixa eu procurar no Porto do Rio de Janeiro. Aí não deu outra. Eu acho que no quarto ou quinto navio que eu estava procurando aquele dia, eu já encontrei a família. E nessa família aparecia um familiar que eu já tinha encontrado o resto da família, né, na certidão de casamento. Eu achei as certidões de casamento dos outros irmãos do bisavô do meu marido. Mas tinha um que eu não encontrava. Eu falei, mas quem é esse? E o nome dele era Giovanni Luciano, né? Aí eu comecei a pensar. O bisavô do meu marido se chama João. E quando eles a brasileirava, tipo João, era Giovanni na Itália. João no Brasil, Giovanni na Itália. Aí eu comecei a pensar, eu tô achando que esse João e esse Giovanni é a mesma pessoa. Aí, o que que eu fiz? Entrei no site da italiano, em vários sites. Eu acho que eu entrei umas 10, 12 vezes. Aí quando eu falei, eu vou entrar pela última vez, aí eu encontrei a família inteira. E o Giovanni lá também, com 5 meses. E a irmã da avó do meu marido uma vez tinha me contado que o pai dela não era italiano porque a avó dela tinha chegado grávida no Brasil. E eu fazendo a conta, esse Giovanni Luciano, ele tinha chegado no Brasil com 5 meses. Eu falei, não, esse Giovanni e esse Luciano é o mesmo. Então eu juntei todas as documentações que a gente já tinha, que eu já tinha conseguido,
e entrei com um advogado. Por quê? Porque também a variação dos nomes, né, da trisavó do meu marido variava 4 vezes. Então, era nomes, casou com um nome, morreu com outro, nasceu com... Era um maior rolo. Aí eu peguei e entrei com advogado, né? Para retificar e para provar que o João Rigolin e o Giovanni Luciano Rigolin era a mesma pessoa. E não deu outra. Eram a mesma pessoa. Então depois o processo ficou 1 ano. 1 ano na justiça. Depois de 1 ano saiu. Então, quando saiu, aí nessa época eu já estava aqui na Espanha. A gente já estava aqui na Espanha. Então, aí o meu marido foi para a Itália, aí entrou com o processo lá na Itália, da cidadania italiana, né? Agora eu acho que saiu uma nova lei, né? Ou saiu ou tá para sair. Que não, agora, antes não tinha limite, né, de parentesco, né? Poderia ser o filho, o neto, o bisneto, trineto, não tinha limite. E agora parece que vai ter uma restrição. Eu não estou por dentro, mas quem for mexer com a cidadania italiana agora, é bom dar uma olhadinha. É bom ver como que tá funcionando. Porque, na verdade, para saber disso, eu tenho que entrar na lei lá e ver como está funcionando. Mas isso, quando meu marido conseguiu, já era 2020, pegou bem na pandemia. Né? Então, meu marido e minha filha ficaram lá na Itália e eu aqui, meu genro aqui na Espanha. Quase morrendo, achando que nunca mais ia ver eles, né? Mas graças a Deus tudo deu certo, né? Então, aí depois, feito isso, feito a documentação italiana do meu marido e da minha filha, então eu poderia também conseguir a cidadania italiana. Mas, se eu não me engano, era até 18 de dezembro de 2018. Se eu não me equivoco, não tenho bem certeza. Que quando saía a cidadania do cônjuge, já saía da outra pessoa, né, do cônjuge normal, automaticamente. Mas se eu não me engano, a partir de dezembro de 2018, essa lei mudou. Então, para o cônjuge conseguir a nacionalidade também, tem que passar por provas, igual aqui na Espanha. Então eu pensei, eu não sei italiano, com o espanhol eu me viro no espanhol, então fica mais fácil eu tirar a cidadania espanhola aqui. Então, mas voltando um pouquinho atrás. O meu marido, já tendo a cidadania dele italiana, então a gente pode morar em qualquer país, né, da União Europeia. Mas quando você chega no país que você quer residir, igual nós estamos aqui na Espanha, só o passaporte não basta, tem que tirar um outro documento. Aqui chama o NIE, né? Que é um documento que todo imigrante tem. É um papelzinho verde, uma coisa quase insignificante. Um papel, na verdade é um papel verde. E ele só tem acreditação acompanhado do passaporte ou da identidade italiana. E para conseguir isso, você tem que ter um contrato de trabalho ou então uma renda. Na época, em 2020, com 5.000 euros na conta, você conseguiria provar que você consegue sobreviver aqui na Espanha, até sair a documentação. Mas no caso do meu marido, ele pegou um contrato de trabalho. A partir do momento que ele conseguiu esse documento verde, né, esse NI, então ele pôde passar a documentação dele para mim. Aí eu tirei, né, a que fala tarjeta comunitária, né, que no caso seria um cartão de familiar da União Europeia, né, um familiar de um cidadão europeu. Então, o meu saiu com 11 dias, né, deu entrada, com 11 dias ele saiu. E o do meu genro, com 7 dias saiu bem rapidinho. Então, aí a partir do momento, e essa tarjeta, esse cartão tinha validade de 5 anos. Com 5 anos eu tinha que renovar. Só que a partir do momento que eu consegui esse documento, depois de 2 anos, eu já poderia dar entrada na cidadania
espanhola. Então, eu não sou uma expert em espanhol, mas eu já me defendo bem, né? Assim como o meu genro também. Então, 2 anos depois, quer dizer, antes de completar 2 anos, eu já comecei a fazer as provas para tirar a cidadania espanhola, porque aqui a gente tem que passar por 2 provas. A DELE e o outro é CSSC, se eu não me engano, né? Que a gente tem que passar por conhecimentos gerais. Tem perguntas que caem nas provas, escrever, caem umas redações, caem uns textos lá, que eu acho que nem espanhol, se perguntar as perguntas que caem, eles nem sabem. Mas, enfim, hoje, quando completou os 2 anos, né, aí eu já pude dar entrada na cidadania espanhola, na nacionalidade espanhola, e a minha levou, eu acho que uns 8 meses para sair. Do meu genro levou 3 meses, quase 4 meses levou para sair. Ele levou mais sorte nesse sentido, né? Mas hoje tenho o meu marido aqui, né, com a cidadania dele italiana, e eu com a espanhola. E a minha filha italiana e o do meu genro também espanhol, assim, igual a mim. E por que tirar a cidadania italiana? Por que tirar a espanhola? Porque no caso do meu marido, ele já era italiano, só que não era regularizado, né? Só que não tinha assim provado o documento, mas por sangue sim, ele já era italiano. E no meu caso, tirar a cidadania, a nacionalidade espanhola, por quê? Porque abre portas, porque é uma oportunidade que bate a tua porta, você tem que pegar, né? Um dia que eu for embora daqui, eu posso voltar a hora que eu quiser, sem ter que estar renovando, né? Igual no meu caso era a cada 5 anos renovar com outro documento que eu tinha. Mas já que eu tenho a oportunidade de ter a nacionalidade espanhola, por que não, né? Porque se eu for embora um dia, eu quero deixar as portas abertas aqui. E eu aconselho também todos vocês também a ter. E quais são os benefícios? Tem muitos benefícios, você também tem deveres, né? A partir do momento que você está aqui, você paga impostos, a gente acha que ganha bem na Europa, mas não ganha bem, né? O salário mínimo é pouco, aí os imigrantes ganham um pouco mais porque se esforçam muito mais. Mas os deveres são muitos, né? Os impostos são muitos. Mas, por exemplo, para você comprar uma casa, se você tem um NIE, que é o documento do imigrante, você tem menos oportunidade do que quem tem o documento, a nacionalidade. É incrível, né? Mas é assim, infelizmente é assim. Abre portas para você comprar um carro, para você comprar uma casa, né? Porque não é fácil comprar casa aqui. Claro, que não é só chegar lá com o passaporte ou com o documento de identidade que você já vai sair com a casa na mão e um carro na mão. Não, você tem que ter, né, os contra-cheques, você tem que ter trabalho com contrato indefinido, que também é muito difícil conseguir, mas encontra, né? Mas é difícil. E juntando todos esses requisitos aí, sim, você consegue um salário assim razoável, porque aqui a média de salário, eu falo de gente assim como eu, é 1.200, 1.250, 1.300 para arrebentar. Quem ganha muito, muito bem, uns 2.000, 2.000, 3.000 por aí, né? Mas é isso. Eu espero, né, que esse vídeo tenha ajudado, né, alguém, porque essa foi a minha experiência. Tem 1.001 vídeos daí da cidadania italiana, cidadania espanhola, mas cada um com uma realidade diferente, né? E essa foi a minha e um pouco por cima, né? Apesar que o vídeo já tá com 14 minutos, mas é um pouco. Passei assim uma pincelada de tudo como que foi, né? E esse vídeo também eu fiz a pedido de uma inscrita, tá? Então, um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e não desistam dos sonhos de vocês, tá bom? Beijão. Pessoal, no vídeo eu estava explicando a respeito do NIE, eu acho que não ficou bem claro a maneira que eu expliquei. Esse papelzinho verde, o NIE, com esse papelzinho verde, são para os cidadãos da União Europeia.
O NIE é número de identificação de estrangeiro. Isso é normal para todo mundo. Só que para outros tipos de imigrantes, né, de estrangeiro, é um cartão, é como aqui fala tarreta, mas é um cartão assim plastificado, assim bonitinho, parecendo uma identidade mesmo. Só que para as pessoas que são cidadão da União Europeia, é um papelzinho verde, insignificante. Então aí eu estou explicando isso porque parece que ficou meio estranho, né? Que todo imigrante pega esse papel verde. Não. O papel verde é só para os cidadãos europeus, né? Mas o NIE, que é o número número de identificação, né, do estrangeiro. Então, aí sim, isso é normal para todos eles. Só muda mesmo que o NIE, para quem não é da União Europeia, é tipo um cartão, e para quem é da União Europeia, é um papelzinho verde. Só isso, tá? Um beijão para todo mundo.